Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos que estão participando desse culto, né? Nós temos certeza que o Senhor vai abençoar a todos. Porque o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. E o desejo de estar assistindo o culto e de estar cultuando, ele é honrado pelo Senhor, né? Porque enquanto muitos não se preocupam com nada disso, né? Vivem no mundo como Deus criou o macaco, né? Na Bahia falava isso. Que a gente não pode viver como Deus criou o macaco, no mundo sem porteiras, não. Para nós, não, né? O Senhor nos deu uma consciência de estar buscando o Senhor em primeiro lugar. Eu vou ler alguns versículos aqui na Bíblia, mas antes de ler, gostaria de cantar um corinho que eu cantava lá no salão com as crianças. Eu tenho sede de água viva. Todos que quiserem acompanhar, me ajuda a cantar esse hino para louvar e agradecer o nome do Senhor. Dá uma altura aí, Celso. Você é maior, não? Eu tenho sede de água viva. Assim, bem baixinho mesmo. Eu tenho sede de água viva, sede de água viva, sede de água viva em meu ser. Eu tenho sede de água viva, sede de água viva, sede de água viva em meu ser. Eu tenho força como o rio. Aleluia. Força como o rio, força como o rio em meu ser. Eu tenho força como o rio, força como o rio, força como o rio em meu ser. Eu tenho sede de água viva, sede de água viva, sede de água viva em meu ser. Aleluia. Eu tenho sede de água viva, sede de água viva, sede de água viva em meu ser. Eu tenho força como o rio, força como o rio, força como o rio em meu ser. Aleluia. Eu tenho força como o rio, força como o rio, força como o rio em meu ser. Glória a Deus. Aleluia. Eu sempre falava, né, na igreja, que se nós temos aquela sede da água viva, né, que é a água que vem de Deus, a palavra de Deus, nós adquirimos essa força que vem do Senhor. É uma força impetuosa que vence, né? Assim como um rio, nada se detém ali, né? Nada consegue ficar parado, ele leva tudo pela frente. E assim é a força que o Senhor dá para cada um de nós, né? Mas precisamos, antes de adquirir essa força, ou aliás, para adquirir essa força, é necessário que a gente tenha essa sede de água viva, né? Porque essa força não vem de nós, ela vem de Deus. E a fé é alimentada pela palavra de Deus. Então, à medida que nós ouvimos a palavra de Deus e começamos a praticar a palavra de Deus, então o Senhor nos fortalece como um rio para vencermos todas as barreiras. Eu vou ler aqui uns versículos aqui na Bíblia, né? Para que possamos refletir sobre a palavra de Deus. É no livro de Mateus, capítulo 26, não há necessidade de abrir a Bíblia, que às vezes é mais interessante a gente ouvir, para não perder nada, né? Do que às vezes ficar procurando o livro, e aí quando termina, quando acha, às vezes a leitura já acabou, né? Glória a Deus. Eu vou ler só um versículo aqui.
pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Esse versículo ele está aqui numa historinha que conta aqui na Bíblia, né? Quando Jesus estava na casa de uma pessoa lá chamada Simão, ele estava ali reunido com a família ou com algumas pessoas ali, né? Alguns discípulos dele. E aí chegou uma mulher que gostaria de demonstrar seu agradecimento, a sua honra para Jesus. E ela pegou um vaso de unguento, que é um perfume, né? Um perfume caro, muito caro na época. E ela despejou o unguento nos pés de Jesus. E como naquela época tudo que Jesus fazia tinha crítica, né, dos judeus, né? Porque Jesus veio de uma forma totalmente diferente do que eles imaginavam. E aí criticaram por que aquela mulher não vendeu aquele perfume e distribuísse aquele dinheiro para os pobres, porque aquele perfume era muito caro, e eles acharam que foi um desperdício ela ter feito aquilo. Mas nós podemos ver que ela quis oferecer assim, o melhor que ela tinha para o Senhor. E esse mesmo sentimento a gente tem que ter de procurar oferecer o nosso melhor para Deus, né? Tinha um costume antigo também da festa das primícias, onde colhia os frutos da terra e eu procurava o melhor. Chama primícia porque eram os primeiros, os melhores, para oferecer para Deus, né? E nós temos que ter essa preocupação também, de ter o nosso melhor, o nosso primeiro, para o Senhor. Porque nós devemos honrar a Deus sobre todas as coisas, devemos amar a Deus sobre todas as coisas, né? No mandamento fala que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas, acima do nosso próximo, acima de nós mesmos, acima de nossas coisas, né? Porque nem é bom a gente ter amor pelas coisas materiais, né? Porque são tudo passageiro, né? Então o Senhor nos dá as coisas materiais para que possamos viver bem, porque Deus não tem prazer que ninguém viva mal, que ninguém passe mal, que ninguém durma mal, que ninguém se alimente mal. Deus não quer isso para ninguém. Deus quer uma vida saudável para todo mundo. Às vezes as pessoas que buscam uma vida que não é saudável, né? Come coisas que são prejudiciais, bebe coisas que não são lícitas, e aí ele não tem uma vida saudável, porque ele procurou uma vida que não é saudável. Mas o Senhor, ele quer, ele deseja o melhor. Deseja o melhor para os seus filhos, para o ser humano, que foi ele que criou, né? Então, aquela mulher, ela chegou ali, né? Numa época difícil também para as mulheres, porque naquela época havia uma separação muito grande dos homens com as mulheres, né? As mulheres não podiam participar de tudo quanto é reunião, tudo quanto é programa. Eu digo programa, assim, as coisas que aconteciam na época, né? Então, as mulheres eram mais à parte. Então, ela chegou silenciosa ali e ela falou, não, eu quero ter o prazer de dar esse perfume para o Senhor, de despejar esse perfume, de perfumar ele com esse perfume. E entrou silenciosamente e fez aquilo. E aí começaram a criticar, né? Mas aí Jesus que conhecia até o sentimento do coração, os pensamentos do ser humano, não precisava nem falar, ele já sabia, né? Aí ele falou que não, aquela mulher fez uma boa ação para com ele. Porque os pobres a gente vai ter sempre conosco, mas Jesus logo ia partir. E a mulher sem saber, porque eles não tinham total certeza do que ia acontecer com Jesus, tanto é que quando aconteceu a morte de Jesus, ficaram muito surpresos, ficaram muito amedrontados, porque eles não tinham total certeza, era de certa forma misterioso o que aconteceu com Jesus. Jesus falava sobre isso direto, mas quando aconteceu, todo mundo estranhou, todo mundo ficou com medo, e ela não sabia totalmente que Jesus ia morrer.
Mas ela ungindo, ela colocando aquele perfume em Jesus, ela foi como uma unção, preparando o corpo dele para o sepultamento. Ele considerou como uma unção do corpo dele, um preparo, porque logo ele ia morrer, ia ser sepultado. Então, foi uma atitude louvável, foi uma atitude de fé. Ela não fez aquilo para se aparecer. E hoje em dia acontece assim também. Todo mundo, no mundo político, na sociedade, nas famílias também, acontece muito das pessoas falar, olha, mas por que não dividiu com o pobre? Mas aquela pessoa que está criticando, ele mesmo esquece dos pobres. E os pobres estão conosco todos os dias. E nós, como pobre, que vamos supor, eu sou pobre também, eu estou junto com os ricos todos os dias, e os ricos não lembram, às vezes, de mim, não lembram dos que são até mais pobres do que eu. Mas quando alguém faz uma boa ação para um pobre, tem sempre alguém que critica. Ah, por que não fez desse jeito? Ou então, quando as pessoas, ou invertendo um pouquinho, né? Quando as pessoas fazem uma boa atitude para uma outra pessoa, porque ele se sente agradecido de algo por aquela pessoa, e ele quer, de certa forma, agradecer aquela pessoa, porque tem aquela pessoa como uma pessoa muito boa, uma pessoa que tem uma referência muito boa para ela. Então, às vezes, outras pessoas criticam, mas por que deu para aquela pessoa que não precisa tanto e não deu para o pobrezinho que precisa mais? Mas, quando Deus dá as coisas para as pessoas, as coisas são delas. As coisas são delas. Ele não é obrigado ele dá para quem ele quiser. Ele tem que ver se ele está fazendo a melhor forma. Se ele está pegando um bem dele e está fazendo da melhor forma. O que a gente não pode é pegar os nossos bens e ter amor aos nossos bens e nunca lembrar dos pobres. Porque a Bíblia diz que é difícil um rico entrar no céu. Mas aconselho os ricos que não sejam avarentos, mas que reparta também do que ele tem, porque o que o rico tem também foi Deus que deu. Porque se Deus não desse, o rico também não teria, o rico não seria rico. Então, que o rico não tivesse o coração nas riquezas, mas que tivesse um coração espontâneo de lembrar também dos pobres. E a gente vê que tem muitos ricos que têm esse coração amável, cordial, que a gente vê muitos ricos realmente ajudando os pobres. E também, né, nos dias de hoje, né, que a gente vive numa época totalmente diferente da época antiga, mas a gente vê que se não tivesse rico, os pobres morreriam até de fome, porque são os ricos que dão emprego, né? São as empresas que dão emprego para os pobres. Então, de certa forma, o rico está distribuindo a sua riqueza. Quando ele oferece um emprego para uma pessoa que precisa, ele está distribuindo a sua renda para aquela pessoa que precisa, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, né? Quanto à fé, a gente tem que procurar oferecer a Deus aquilo que é de melhor. Aquilo que é de melhor que nós temos. Primeiro é para o Senhor. A gente não pode deixar o Senhor lá no final da fila, né? Às vezes as pessoas vai dormir de qualquer jeito, não lembra de Deus, levanta também não lembra, mas com a primeira tropeção já sai um monte de palavra horrorosa, né? No primeiro tropeção dele. No primeiro toquinho que ele encontra, ele já... Porque, lógico, porque ele não preparou o coração dele. Nós não preparamos, não fala ele, não. Nós não preparamos o nosso coração, porque se a gente lembrar primeiro de Deus na nossa oração, na nossa meditação, na nossa reflexão diária, nós estaremos melhores preparados para enfrentar os obstáculos da vida. Mas quando nós não colocamos essas coisas em primeiro lugar, não colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar, não colocamos Deus em primeiro lugar, nós nos sentimos, de certa forma, despreparados para enfrentar o dia a dia,
para enfrentar os obstáculos que aparecem no nosso dia a dia. E vai aparecer, não tem jeito. Aqui em casa mesmo eu percebo coisinhas mínimas que a gente tem que estar preparado para não dar aquela raiva assim, não querer sair chutando tudo. A gente está limpando a casa, encosta a vassoura ali na parede. A vassoura ficou mal colocada, a vassoura cai nas nossas costas e leva um susto. A gente tem vontade de pegar a vassoura e jogar longe. Mas pensa bem, quem foi que encostou a vassoura na parede e colocou a vassoura em falso? Foi a gente mesmo, fui eu. E por que quando a vassoura cai atrás, a gente já fica com raiva da vassoura, como se a vassoura tivesse condição de controlar, né? Então, assim, um exemplo assim básico, né? Um exemplo mínimo, sem encontrar as outras coisas que aparecem, né? Sem encontrar também as investidas do inimigo, que é oculta, né? Contra nós. Às vezes, palavras mal elaboradas, ou não elaboradas, né? Sem pensar direito o que vai falar, e as palavras chocam com a nossa maneira de pensar e se tornam um obstáculo para nós. Mas se nós tivermos com o nosso coração cheio do amor de Deus, nós vamos sair bem nessa situação. Nós vamos sair bem. Senão nós vamos ficar irado, irritado e vamos sair mal. E aí o dia da gente, a gente fala assim, olha, estragou meu dia. Mas por que estragou o dia? As coisas são tão bobas. Porque a gente não colocou Deus em primeiro lugar. Nós não oferecemos o nosso melhor para Deus naquele dia. O que seria que nós deveríamos oferecer, né? Estar em oração, em reflexão para com Deus, para que a nossa mente esteja preparado para vencer os obstáculos do dia. Estar em louvor, sempre cantando, não precisa cantar alto, mas sempre louvando ao Senhor, assim, que seja mesmo em pensamento, se está no lugar confortável, canta de verdade, se está no banheiro, cante, se está trabalhando, cante. Isso é estar em contato com o Senhor, porque quando a gente está louvando o Senhor, nós estamos meditando ao mesmo tempo. As palavras as letras dos hinos que louvam a Deus são letras que nos ensinam as coisas, que nos ensinam a palavra de Deus, que nos ensinam o amor de Deus. Então, cantando, nós estamos também refletindo. Então, o nosso cantar, o nosso falar, o nosso ler a palavra, não é uma coisa mecânica, não deve nunca ser uma coisa mecânica, mas deve ser uma coisa reflexiva, porque o ser humano precisa disso todo dia, toda hora, todo minuto da vida. A gente sai de casa, chega na rua, você não sabe quem vai encontrar na rua, ou vai trabalhar, chega lá, não sabe o que vai encontrar lá. Então, aí a gente tem que estar sempre na meditação da palavra do Senhor, para que não sejamos pegos de surpresa e não sejamos, ficamos perdidos, ficamos, ou então, chateados, com raiva de certas situações que surgem para nós, porque normalmente quando é negativo, pega a gente de surpresa. Pega a gente de surpresa e a gente já parece que estragou todo o dia. Mas o nosso dia não é para ser estragado assim. O nosso dia é para ser ganho, porque é mais um dia de vida que o Senhor nos deu. E para que esse dia seja realmente positivo para nós necessitamos da palavra de Deus, necessitamos estar vivendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, refletindo sobre a palavra de Deus, e como eu falei, há diversas maneiras. É no louvor, na oração, cuidado na hora de falar, né? A gente nunca deve falar de forma estrambelhada, porque traz uma reação negativa para nós. Então, as nossas palavras, naquilo que a gente puder, a gente deve ser cuidadoso, porque a gente tem que tomar cuidado com o nosso próximo, porque a nossa fala vai depender para aquela pessoa que está ouvindo de como ele interpretou. E se ela for mal falada, ela vai ser mal interpretada também. É como uma leitura de um livro, algum assunto de um livro, que ele tem que ser bem colocado por causa do leitor, não é por causa do escritor. O escritor sabe o que ele está falando,
do que ele está falando, que assunto que é. Mas o leitor não. Então, por isso que o escritor tem que preocupar como que ele vai escrever para que o leitor possa entender. E assim é a nossa vida. A minha vida e a vida de todos que estão ouvindo nesta noite, e também daqueles que não estão ouvindo, mas que uma hora a gente pode estar conversando, estar falando, passando a palavra de Deus para essas pessoas também, né? E que o Senhor venha também proporcionar para nós momentos de estar conversando, porque a conversa faz muito bem, e a conversa deve ser saudável, e a conversa mais saudável que tem é sobre a palavra de Deus, né? Quando a gente começa a falar de outros assuntos, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Para conversar, porque o ser humano é um ser inteligente e é um ser também sensível, né? Nós somos sensíveis. E sem contar aqueles que são mais sensíveis ainda, né? Nós não devemos, como cristãos, viver como um copinho de cristal que ninguém pode relar. Porque cristão é preparado para sofrer também. Então, crente, quem serve a Deus, não deve se colocar no lugar de cristal, nem de cristaleira, né? Ele deve ser mais preparado, porque crente fala que ora por todo mundo, que lê a palavra, que explica a palavra. E como é que o crente vai ser sensível desse jeito? Vai ser um cristalzinho, que precisa de uma cristaleira para guardar ele, fechar bem a porta. Não deve ser assim, né? Mas nós temos que preocupar mais com os outros. É com os outros ainda que não adquiriram conhecimento ainda, que ainda está como criança, precisando de leite. Nós não. Nós que já conhecemos a palavra há um bom tempo, nós já temos que já estar com mais conhecimento, estar mais firmados, de forma a receber um alimento mais sólido e segurar firme, nada de esparrelar. Que o problema de hoje em dia é assim, sabe? Os crentes velhos também estão esparrelando, virando cristal também. Não aguenta ouvir a palavra de Deus. Se não aguentar ouvir a palavra de Deus, como é que vai aprender? Leva mal a palavra de Deus. Acha que foi falado porque sabe disso ou daquilo. Não, a palavra de Deus está aqui. Você leu a palavra de Deus, ela, acabou. Não tem que ficar sentido com a palavra de Deus. Se a gente ficar sentido com a palavra de Deus, como é que nós vamos aprender? Nós temos que realmente falar, não, a palavra do Senhor, eu quero ouvir. E se mexer na minha ferida, é o remédio que vai sarar. O remédio que sara arde, igual mertiolate. Mertiolate arde, mas sara. Cicatriza, cura, mata os germes. E a palavra do Senhor é assim também. Às vezes mexe com aquilo que nós estamos errando. E a gente fica meio chocado. Mas nós vamos nos consertar. Tem uma palavra na Bíblia que fala que a palavra do Senhor, às vezes, quando desce, amarga como fel, mas depois vai dar uma sensação doce como mel. Por quê? Porque chocou demais no momento que chegou em nós. Chocou a gente, nós ficamos chocados. Porque nós temos que tomar uma iniciativa de mudança. Mas quando nós mudamos, nós sentimos bem com o nosso Deus e vai dar um efeito doce como mel. E assim, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ouvimos um devocional da Ruth, né? Ela sempre traz um assunto, né? Por isso que é bom nós reunirmos, né? Porque sempre tem diversidade de palavra, né? Então, isso é muito bom para nós. É assim que nós vamos aprendendo. Nós vamos aprendendo uns com os outros, né? O maior aqui é Jesus, né? Porque Jesus falou, aquele que quiser ser o maior, seja o menor, né? Sirva, seja o servo. Então, Jesus ensina bem diferente do mundo, né? Então, aqui é assim, né? Nós sempre aprendemos uns com os outros. Deus abençoe, né? Ela com essa palavra, né? Que realmente foi uma palavra muito bonita.